Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, meus queridos, por gentileza. Aos nossos irmãos que estão nos seus lares, pelas redes sociais nos acompanhando, que a paz do Senhor Jesus possa estar na sua casa, na sua vida. Aos nossos amigos que nos ouvem e que também estão nos seus lares, que uma boa noite de salvação chegue até a sua casa nesta noite também. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui esta noite. Que alegria poder te ver aqui esta noite. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, eu poder olhar sentado ali, os irmãos aqui sentados, e poder erguer as minhas mãos para o céu e dizer o quão bondoso e misericordioso o nosso Deus tem sido conosco. O quão maravilhoso o nosso Deus tem sido conosco. Em meio a esta pandemia que nos deixa tão temeroso. Mas eu quero dizer aos irmãos que nada nesta vida altera o poder, a glória e a honra do nosso Deus. Ainda que nós olhemos, como o nosso pastor nos deu a notícia, que alguns irmãos estão acometidos desse vírus, isso não altera o poder do nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Ainda que alguns dos nossos irmãos vieram a falecer, que nós conhecemos pelo mundo afora, isso não altera o poder do nosso Deus, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas, porque nós que servimos a Ele, temos a plena convicção, que o viver para mim é ganho, Jadilson, mas o morrer é Cristo, porque nós sabemos que depois dessa vida, tem um céu que nos aguarda, um lugar maravilhoso. Então por isso que o crente, em meio à luta, em meio às adversidades, ele passa cantando, glorificando, exaltando e louvando o nome do Senhor. E o povo aí fora não entende isso. É porque o crente, ainda que venha a tempestade, a tribulação, ainda que venham os problemas, as lutas, as adversidades, ele continua confiando num Deus criador dos céus e da terra. Ele continua como Davi, olhando para os montes, porque ele sabe que dos altos céus vem o socorro. E quando o socorro do Senhor vem, ainda que passemos por lutas, nós saímos do outro lado vitoriosos pela graça e bondade do nosso Deus. Meus irmãos, vamos ser bem rápidos. Eu gostaria de trazer uma palavra esta noite que pudesse somente nos despertar um pouco mais a respeito do Deus que nós servimos, porque às vezes, irmãos, nós nos pegamos como seres humanos tão preocupados com tudo que está acontecendo, que às vezes nós esquecemos o poder do Deus que nós servimos, presbítero divino. Às vezes nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus que abriu o mar. Às vezes nós nos esquecemos que o nosso Deus é aquele com que deixou com que Pedro andasse sobre as águas. Às vezes nós esquecemos que nós servimos um Deus em que quando Ele fala, o mar se acalma, a tempestade passa. Nós servimos um Deus que quando vem a praga, quando vem a adversidade, Ele livra o seu povo, porque Ele é Deus. Então essa noite, meu irmão e meu amigo, eu só venho aqui para te lembrar um pouquinho do cuidado que esse Deus tem conosco, um pouquinho do zelo que esse Deus tem por nós, um pouco do amor que Ele deposita em nós, os teus filhos. Abra sua Bíblia, João, é bem conhecido dos irmãos, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 10, o verso de número, vamos ler o 9, o 10 e o 11. Bem conhecido dos irmãos. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
Irmãos, eu acho maravilhoso esse relato de João, quando Jesus vem conversando com os seus discípulos em termos de uma parábola e falando a respeito do bom pastor. E para entendermos o que é um bom pastor, automaticamente nos leva esse texto a lembrarmos de Davi. Quando Davi chega ao rei e diz que quer lutar contra Golias, Davi olha e fala: olha, rei, eu já lutei com ursos e com leão para salvar as ovelhas de meu pai. E aí, se nós formos procurar a saber, pesquisarmos, irmãos, nós vamos ver que um pastor de ovelha, enquanto ele está cuidando, tratando, levando a ovelha para a pastagem, ida e o seu retorno, que alguns perigos, algumas adversidades é encontrada no caminho, no deserto. Ele passa por animais peçonhentos, ele passa pelo frio, ele sofre o calor, ele passa pela dificuldade de leões, de ursos, de animais que tentam atacar as ovelhas. E quando eu vejo Jesus dizendo aqui: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu tentei no dia de hoje, meditando nesta palavra, trazer para os dias em que nós estamos vivendo. Não é diferente, irmãos. Jesus, ele continua sendo o bom pastor. Jesus, ele continua cuidando das ovelhas de seu pai. Quem é o seu pai? É o nosso Deus, o Criador. Quem são as ovelhas? As ovelhas somos nós, seres humanos. E o que são os leões, os ursos, as adversidades do deserto? São tudo isso que nós estamos vivendo. É tudo isso que nós estamos passando. É tudo isso que nós estamos vivenciando. A preocupação, esses dias eu disse à minha esposa, até ontem nós ouvíamos falar da pandemia, não era assim? Ah, lá em São Paulo morreu, ah, lá não sei na onde a pessoa pegou, olha, o irmão lá no Amazonas, lá no Amapá, lá nos Estados Unidos pegou. Hoje nós estamos vivendo uma preocupação maior. Que preocupação é essa? Os nossos irmãos do nosso lado estão sendo acometidos por essa enfermidade. Às vezes algum dos irmãos aqui passou por isso, como eu passei, e eu sei que não é fácil. Irmãos, é terrível, é doloroso. Tem momento que você chega a imaginar que é o fim. Você diz assim: olha, eu não vou conseguir passar por essa adversidade. Olha, realmente essa praga, realmente esse vírus, ele veio para detonar, ele veio para acabar, ele veio para mexer com a nossa estrutura. E aí, na maioria das vezes, neste momento, nós esquecemos, irmãos, do Deus em que nós servimos. Nesse momento, na maioria das vezes, nós esquecemos que tem um Deus em que nas suas mãos está o controle do planeta Terra, e é Ele quem faz chover, é Ele quem dá o dia do sol, é Ele quem deixa a noite chegar, quem faz o dia raiar, é Ele quem para o sol se for necessário, é Ele quem usa o médico, se for preciso, Ele trabalha até por meio do remédio. Esse Deus é aquele Deus que livra da fornalha de fogo, Ele é o Deus que livra da cova dos leões. Mas às vezes a adversidade, o problema, nós que somos carnais, toma conta da nossa vida, e chega um dado momento que nós às vezes até viemos para a igreja, nós até sentamos aqui, nós até glorificamos, nós até adoramos, mas às vezes nós voltamos para casa como se o temor tomasse conta de nós lá fora, como se o medo tomasse conta de nós lá fora. Nós recebemos a notícia que alguém morreu, ou que alguém pegou a enfermidade, ou que alguém está passando, é automático, nós sentimos temor, e muitas vezes até imaginamos, não é assim, irmãos? Mas será que Deus está vendo tudo isso mesmo? Será que Deus está cuidando de tudo isso? Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus está cuidando de tudo. O nosso Deus está no controle de tudo. O nosso Deus sabe o dia de amanhã. O nosso Deus sabe o que se passou ontem. Ele sabe o que nós vivemos hoje. Ele sabe o que nós vamos viver amanhã. A Bíblia diz que antes que uma palavra saia da nossa boca,
Ele já conhece. Então vamos continuar firme, vamos continuar perseverantes, vamos continuar acreditando que o nosso Deus tem o poder nos céus e na terra. Sabe por quê? Jesus Cristo diz assim: olha, tudo, eu comentei isso na lição hoje de manhã com os adolescentes, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Sabe por que as igrejas não vão parar, irmãos? Sabe por que o povo não para de marchar? Porque a última esperança do ser humano, que não serve a Deus ainda, é no povo de Deus, é na igreja de Deus, é num povo que marcha, é num povo que prega um Deus que cura, que batiza, que salva, que leva para o céu. Então nós que servimos a esse Deus, irmãos, ainda que nossa terra venha tremer, venha abalar, ainda que nós venhamos ser consumidos pelos problemas dessa vida, nós não podemos entregar os pontos, porque se for necessário, o nosso Deus nos carrega no colo. Isaías capítulo 40, verso de número 11. Só para você entender um pouquinho, irmãos, do que o nosso Deus faz por nós. Pensa bem, hoje falávamos pela manhã da nossa irmã Ana, mulher de Eucana, que passava por um problema. E Ana, em dado momento, a Bíblia diz que ela chora, ela clama, e o Senhor atende a sua oração. A Bíblia fala que enquanto preparavam para jogar Daniel na cova dos leões, ele não desanimava, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que quando levam os 3 jovens diante do rei, e diz a eles: olha, se vocês não se prostrar, vocês vão ser jogados na fornalha, e vamos além, vai ser aquecida 7 vezes mais. A Bíblia fala que com a fé e a convicção, aqueles moços olham para o rei e dizem: olha, rei, ainda que o nosso Deus não faça nada, não deixaremos de adorar a Ele, porque eles sabiam o Deus em que eles serviam. Ei, irmãos, Pedro podia ter o defeito que fosse, mas a fé em Jesus Cristo fez com que ele fosse o único homem a andar sobre as águas depois de Jesus. E ele olhou e diz assim: olha, se tu és o Cristo. Sabe por que ele diz isso, irmão? Porque ele tinha convicção que só Cristo podia fazer ele andar sobre as águas. Ele tinha convicção que só Jesus podia transformar o mar em asfalto. E ele pisa sobre as águas e ele anda. Ah, mas ele temeu, ele afundou, sim. Mas Jesus tomou ele para as mãos e trouxe ele novamente consigo. Assim é conosco, irmãos. Nós temos que ter fé, convicção, orarmos, clamarmos sim, que o nosso Deus... Ei, irmão, eu não sei se é só a minha fé ou se é a sua junta com a minha, mas tem hora que eu viajo um pouco. Tem hora, irmão Sidney, que eu fico pensando em casa: ei, Deus, eu sou tão fraco, tão pequenino, mas eu tenho fé, Senhor, que se o Senhor quiser, amanhã o Senhor pode pegar esse vírus na palma das suas mãos, juntar tudo isso, Pai, e sumir com isso do planeta da terra, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso. Ei, irmão, imagine só o Deus que você serve. Ele estava andando sobre a face das águas, ele resolve criar os céus e a terra. Ei, irmão, o interessante é que Deus não pega um pedaço aqui e vai juntando ali, não. Ele simplesmente olha e diz: olha, eu preciso do sol, vem sol. Eu preciso da lua, apareça lua. Oh, meu irmão, o que é uma enfermidade para Deus? O que é o seu problema para esse Deus? O que é essa adversidade que você passa para esse Deus? Qual é a dificuldade que você está enfrentando para esse Deus? Ei, meu querido, se não bastasse isso, ele diz assim: vamos fazer o seguinte: terra, produz aí os animais. Mar, eu quero os animais andando dentro de você. Só Ele, irmão, pode pegar o pó da terra e fazer essas belezas que estão aqui nesta noite.
Só Ele que pode soprar na narina do nada e trazer a existência. Só Ele quem pode dizer quando é o começo, quando é o meio, quando é o fim. Quando começou todos esses problemas que estamos enfrentando, muitas pessoas disseram: olha, agora é o fim, nós já estamos entrando a fechar o primeiro ano, mas Deus ainda não disse que é o fim, Deus ainda não disse que acabou, pelo contrário, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele diz que estaria ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando e nos livrando do mal. Aí talvez você vai olhar e vai dizer assim: Deus, mas eu não consigo mais caminhar. Olha o que Ele fez com o povo, que Ele diz em Isaías 40:11: como um pastor, aqui é Deus, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeiros. Em algumas traduções diz: no seu colo vos carregará. Ei, meu irmão, ei, meu amigo, esse Deus quer cuidar de você. Esse Deus quer cuidar de nós. Esse Deus quer passar conosco por essa situação de braços dados. Ainda que talvez o mar não se abra, se precisar você vai passar flutuando. Ainda que o fogo seja ardente, se precisar Ele te carregue no colo. Fica tranquilo, descansa, o Senhor está contigo, Ele não esqueceu de você. Nessa situação, nessa tribulação, nessa dificuldade, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu lar, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar da sua despensa, Ele vai cuidar do seu emprego, Ele vai cuidar do seu filho, da sua mãe, do seu pai, Ele vai cuidar de tudo. E do outro lado, como o nosso presbítero leu aqui, ainda que você vá plantando a semente, chorando, sofrendo, se entristecendo, mas do outro lado, você vai colher os frutos sorrindo, glorificando, exaltando, bendizendo o nome dEle. Sabe por quê? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque não foi eu e nem você quem venceu o mundo, foi Ele. Ele quem venceu. E Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, e nós servimos a Ele. Somos filhos, somos irmãos dEle, de Jesus Cristo, filhos de Deus por adoção. Por isso acredite, creia, que você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória, e você ainda vai lembrar desses dias maus, e vai sorrir, e vai dizer assim: bendito seja o Senhor Deus dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, porque só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar a Deus por esta palavra esta noite. Que Deus te dê uma semana de paz, que Deus mande chuvas de bênção sobre a tua vida, a tua família, a tua casa. Que Deus faça prosperar as obras de suas mãos, e onde você chegar esta semana, que você seja uma bênção para abençoar todas as pessoas que te cercarem. Aqueles que creem e recebem, dêem glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos juntos digamos amém. Ótimo fim de noite, excelente semana, e até o próximo culto, em nome de Jesus.